Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero mostrar para vocês como a cristologia do João Flávio Martinez, do CACP, é tão defeituosa quanto a cristologia dos adventistas do sétimo dia. Cabe destacar aqui que no vídeo que ele gravou a respeito da cristologia adventista e a cristologia protestante, ele acertou sobre a cristologia adventista até certa altura. Mas, quando ele foi dizer algo sobre a cristologia protestante, ele errou miseravelmente. Então eu quero trazer aqui o que ele diz a partir do tempo 8 minutos e ressaltando que o que ele disse sobre o adventismo crer que o arcanjo Miguel é requisitos do período semi-ariano, né, do adventismo, quando ele diz que há ali aquela interpretação de Jesus ter uma natureza pecaminosa, né, que há afirmações de Ellen White que vão nessa direção, embora eles não ensinam que Jesus pecou. Até aí, o João Flávio Martinez apresentou alguns fatos bem reais, bem condizentes ao que o adventismo crê. E depois ele chega até a chamar a atenção daquela questão que o Rodrigo Silva mencionou, que o diabo desafiou ali nas cortes celestiais por causa da sua a igualdade com o Filho. Tal. Então, esses pontos, estou aqui dizendo que ele acerta. Agora, observe só o que ele vai dizer a partir do tempo 8 minutos. Tá? Eu vou colocar aqui e depois eu farei as observações. E aí, eu acredito que ele omitiu, porque há muitos anos que eu já falei isso para o João Flávio Martinez, né? E eu acho que ele sabe disso. Mas ele omitiu aqui uma questão muito interessante. Vamos lá. Nem redimir ninguém. Então, estas são as problemáticas da cristologia adventista. Aí entrando na cristologia, então, protestante. Dentro do protestantismo, nós temos duas linhas com relação à geração eterna do Verbo. Porque o credo atanasiano diz que Jesus é incriado, ou seja, Deus de Deus, não criado, mas gerado. Então, a grande questão é como assim gerado? E aí alguns acreditam que Jesus é o eterno Filho gerado, fora do tempo, gerado na eternidade. Ok? Eu não sabia nem disso, né? Fiquei sabendo depois. Penso como o Walter Martin, o fundador do Instituto Cristão de Pesquisa sobre essa questão da cristologia e da trindade, e também, pasmem senhoras e senhores, como João Calvino. Ou seja, Jesus é a segunda pessoa da divindade e eterna. Ele não seria gerado nem mesmo fora do tempo. O próprio João Calvino vai dizer que isso aí é uma falácia argumentativa que não faz sentido. Porque se ele foi gerado, ainda que seja fora do tempo, ele não é Deus igual ao Pai. Ele não é Deus de Deus. Isto seria uma problemática. E aí, como eu pessoalmente entendo isso, e comigo vem o Walter Martin e também João Calvino, que as três pessoas da divindade são coiguais e coeternas. Na hora que o homem peca e Deus entra em ação na economia da salvação, as pessoas se revelam, uma como Pai, outra como Filho, outra como Espírito Santo, para operacionalizar a salvação da humanidade. Então, vamos lá agora para as observações, onde há falhas aí no que o João Flávio Martinez mencionou. E também algo muito interessante. Vamos por partes, né? Em primeiro lugar, essa posição é chamada de encarnacionista. A posição encarnacionista é uma
posição marginal. Marginal. Ela não disputa com a ortodoxia cristã a respeito da geração eterna. Então, quando ele diz aí, os que pensam, não, isso daí é um ou outro que defende que Jesus passa a ser filho a partir ali da obra da redenção ou das promessas da encarnação. Então, isso que ele diz aqui não é exato. Não é exato. Não há uma disputa histórica em relação à questão do filho ser gerado eternamente. Não há. Isso está no credo niceno, isso está no credo de Atanásio, então isso não se disputa. Ele menciona o Walter Marty, que ele disse que ficou sabendo recentemente, até o pastor Paulo Romero, que deu essa informação para ele, mas ele poderia já ter encontrado isso no livro O Império das Seitas, quando Walter Marty trata de João 1:1, refutando as testemunhas de Jeová. Então, assim, a posição encarnacionista é vista muito no seio batista, né? Tanto que John MacArthur era encarnacionista até ele entender as implicações dessa posição, que não são boas, ainda que não há nenhuma intenção de diminuir a divindade de Cristo, mas é errada, e também não é histórica nem ortodoxa, né? Então, agora, um outro ponto que o João Flávio Martinez não colocou é que essa é a posição dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, embora ele disse corretamente sobre os pioneiros, eles hoje negam a geração eterna do Filho, porque para eles essa ideia seria a mesma da acusação feita aí pelo João Flávio Martinez, que daria alguma ideia de início para a divindade de Cristo, né? E não é essa a posição, não em absoluto, né? Isso não viria de forma alguma da pena nem de Agostinho, nem de Atanásio, que foram os grandes e ilustres defensores da doutrina trinitariana e defenderam a geração eterna. Então, assim, os adventistas, se eles têm uma cristologia defeituosa e marginal, é também defeituosa aqui, tal como é a posição de João Flávio Martinez, de Walter Marty, da posição antiga de John MacArthur, enfim, desses aí. Então, vamos só lembrar que no credo de Nicéia, né, nos documentos da igreja, o credo disse o seguinte: cremos em um só Deus, tal, e em um só Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, etc. Então, nós notamos aqui que o credo de Nicéia e posteriormente defende isso. Quem pensa diferente não é ortodoxo. Pronto, acabou, certo? É uma heterodoxia, certo? Não no sentido de ser liberal ou neo-ortodoxo, mas não é ortodoxia. E os símbolos reformados, por exemplo, né, o próprio Catecismo de Westminster, que é um documento de fé dos reformados, na pergunta 10 do Catecismo, né, diz o seguinte aqui, ó: quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade? Resposta: o Pai gerou o Filho foi gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Então afirma aqui que este ato de gerar e de proceder, isso não começa na história, é na eternidade que isso sempre se processou, certo? Então, assim, aqui então já fica colocado aqui algumas coisas. A posição do João Flávio Martinez, junto com o Walter Marty, que já está com o Senhor, já morreu, né? É a mesma posição dos adventistas do sétimo dia, né? Então, os adventistas negam a geração eterna. Bom, dito isso, ele aí menciona João Calvino.
E aí talvez você vai pensar, olha, e agora, né? João Calvino, um reformador de peso para os reformados e para o protestantismo, né? O que você tem a dizer? Bom, certa vez, eu insisti neste ponto com alguns pastores reformados e um deles, né, ele chamou a minha atenção e disse: Luciano, você está errado. João Calvino, ele cria sim na geração eterna. E aí esse pastor me apresentou algumas leituras para eu fazer. E entre algumas que eu fiz, tem esse livro aqui, ó, de Robert Litton, A Trindade, na Escritura, na História, na Teologia e na Adoração. E aí, para o meu espanto, na página 310, ele disse que Calvino cria na geração eterna. E aí ele dá algumas citações aqui. Então, antes de mencionar o que ele comenta sobre a citação que o João Flávio apresenta aí, o que eu também achava no princípio, de quando eu comecei a ler esse assunto, inclusive Jacó Armínio defende a geração eterna. Então, assim, me parecia que essa era a única citação do assunto, né? E nós sabemos que João Calvino produziu muita coisa, e mesmo de quando há muitos anos que eu li as Institutas, não havia nem essa preocupação na minha mente, eu não memorizei este assunto em João Calvino. Então, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas, mostrando que a citação de João Flávio Martinez está errada, e João Calvino cria sim na geração eterna do Filho, tá? E aí depois vamos ver o que o Robert Litton explica sobre essa citação. Vamos começar aqui no volume 1 das Institutas, na página 144, tá? Eu vou ler aqui. Eu estou com essa versão antiga, porque eu geralmente gravo sem óculos, e a versão mais recente que eu tenho, a letra é muito pequena, aí para pôr o óculos aqui fica um pouco difícil. Então vamos lá. Olha só, no volume 1, capítulo 13 e no subtítulo 7, Divindade do Verbo. No fim, quase no fim do primeiro parágrafo, Calvino escreveu, abre aspas, uma vez que, entretanto, Cristo se não havia ainda manifestado, é necessário entender-se a palavra como gerada do Pai antes dos séculos. Então, note, Calvino ensinava a geração eterna antes dos séculos. Continuando aqui, né, na página 145, ainda no subtópico aí, 7, né? Ou a divindade do verbo. Ele lá num parágrafo vai dizer, ó, abre aspas, onde introduz a sabedoria como gerada por Deus antes dos séculos e a presidir a criação das coisas e de todas as obras de Deus. Então veja que ele reporta a Provérbios, independente da interpretação que você tem desse texto, mas o que eu estou provando aqui é que Calvino cria na geração do Filho. Então ele aqui mais uma vez menciona a geração eterna do Filho. Então vamos para a página agora 146, ainda do volume 1 aqui, no capítulo 13 e no subtópico 8, né? No fim do 8. Aliás, tem duas citações aqui. Primeiro, ele disse o seguinte, abre aspas, logo, nada menos de tolerar-se que imaginar um começo dessa palavra que não só foi sempre Deus, mas também, ao depois, o artífice do universo. Então, ele tá aqui negando que ele está atribuindo algum começo, algum início no tempo da palavra, ou do Cristo, né, do Filho. Então, ele está dizendo que ele não imagina isso. Agora continua aqui, agora sim o que eu iria citar. Uma vez mais, que a palavra por Deus concebida além do começo do tempo, há subsistido
junto a ele perpetuamente, de onde lhe comprovam não só a eternidade, como também a verdadeira essência e divindade. Então, observe que ele fala da palavra concebida antes do tempo. Então, continuando aqui, precisa se compreender isso que ele está relacionando com a eternidade. Não tem início, mas ele relaciona com a eternidade como fez todos os grandes teólogos a respeito da eternidade do Filho, né? Agora vamos para a página 158, ainda neste volume, neste capítulo, agora no subtópico de número 17, no fim do penúltimo parágrafo, Calvino vai ainda dizer, abre aspas, nem teve início esta distinção a partir de quando assumida a carne. Ao contrário, é manifesto que também antes disso foi ele o unigênito no seio do Pai. Pois quem ousa afirmar que o Filho ingressou no seio do Pai, então, finalmente, quando desceu do céu para assumir a natureza humana? Portanto, ele estava no seio do Pai e sustinha sua glória junto ao Pai antes disso. Então, notamos aqui que ele até nega a ideia de achar que ele é filho por causa da encarnação ou por causa desse plano, né, da encarnação. E ele diz que não, que ele era filho antes, né, já no seio do Pai ele era filho unigênito. Agora, página 164... das Institutas, volume 1, né, ainda o capítulo 13, agora o subtópico de número 23. Vamos lá. No segundo parágrafo, observe só o que Calvino escreve. Objetam que, se ele é verdadeiramente o Filho de Deus, é absurdo haver-se por filho de uma pessoa. Eu respondo que ambas as coisas são verdadeiras, isto é, que ele é o Filho de Deus, porque é a palavra gerada antes dos séculos, pois ainda não estamos a tratar da pessoa do mediador. E, todavia, que nos interesse demais, precisa explicação dos termos, consideração se deve dar. Então, observe que aqui ele fala, ele escreveu, né, da palavra gerada pelo Pai antes dos séculos. Mais uma vez, Calvino mostrando a divindade, a geração eterna do Filho. Agora, a última citação aqui, na página 175, ele diz o seguinte, agora no subtópico 29, agora a citação que muitos fazem e que eu me enganei, né, por falta de atenção, naquilo que Calvino estava aqui criticando. Então vamos lá ver o que Calvino está dizendo aqui e depois eu vou me apoiar no que Robert Letton escreveu. Página 175. Vamos agora para a citação que o João Flávio Martinez fez. Abre aspas. Ora, que vantagem há em discutir se porventura o Pai está sempre a gerar, quando do fato de que desde a eternidade hão subsistido em Deus três pessoas, transparece que estutamente se imagina um contínuo ato de gerativo? Então, o porquê é que ele disse isso? Bom, eu li algumas, pelo menos 4 citações dele, 4 ou mais, dele apoiando a ideia, defendendo a ideia do credo de Nicéia, que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é gerada desde toda a eternidade. Então, só tem o Pai porque tem o Filho. E não podemos conceber que Deus um dia veio ser Pai, assim conceber que a segunda pessoa um dia veio a ser Filho. Não, isso é desde toda a eternidade. Mas há essa relação eterna. E aí, diante disso, o Robert Letton, nesse livro A Trindade, aqui publicado pela Vida Nova, ele então dá a solução que não poderia ser usada contra tudo que Calvino já disse, né? Mas ele dá a solução dessa frase aí de Calvino, ou desse questionamento. Então, abre aspas, vamos lá. Eu vou começar aqui lendo desde o parágrafo
o que ele mostra a respeito de Calvino, e quando ele der a explicação, eu chamo a sua atenção. Então vamos lá, diz ele: a distinção do filho em relação ao pai não está restrita à criação e à redenção. Tampouco a linguagem que se refere à geração do filho pelo pai está limitada apenas à esfera econômica. Embora seja verdade que a atenção de Calvino normalmente está voltada para ela. Passagens bíblicas em referência à geração do filho normalmente apontam para a ressurreição do filho encarnado. Não obstante, antes disso, aí ele cita Calvino, abre aspas, é evidente que ele era o filho no seio do pai. De fato, ele é o filho porque a palavra foi gerada pelo pai antes de todas as eras. Fecha aspas, ele citando Calvino. Continua ele. Ao mesmo tempo, agora a explicação, gente. Ao mesmo tempo, Calvino evita especular sobre o significado de geração eterna. A exemplo de Gregório de Nazianzo, considera que essa questão está além de nossas capacidades. São pensamentos dos quais pouco se aproveita e que exigem uma problematização inútil. É tola a ideia de Orígenes de que há um ato contínuo de geração, uma vez que a relação é eterna. Calvino focaliza a atividade econômica das pessoas. Fecha aspas. Então, o que Robert Letan mostra aqui? Que Calvino evitava especular o que significava a geração eterna. Então, havia alguns que falavam, já que é uma geração eterna, então esse processo continua, ad eterno. Então, isso são especulações difíceis de trazer aí uma solução. Mas o que é certo é que ele não nega a afirmação da geração eterna. Por quê? Por geração, a princípio, há essa relação da pessoa, da pessoa do pai com a pessoa do filho. Essa relação é que proporciona, digamos assim, essa realidade e essa verdade de que o filho, ele é Deus de si mesmo, como o próprio Calvino vai dizer em outra parte, mas ele é filho por causa do pai. Então é nessa relação que há essa comunicação de identidade, essa comunicação da segunda pessoa, tanto também da primeira, e o espírito que procede de ambos. Então nós temos a dificuldade de resolver isso por causa da eternidade do nosso tempo, porém a afirmação ortodoxa, à luz da Bíblia, especialmente de afirmações bíblicas que chamam o Filho de unigênito, aquele que nasceu de Deus, nós devemos manter a ortodoxia cristã de que o Filho é eternamente gerado, porque senão nós teremos aquele grande problema que Heber Carlos vai dizer em um dos seus livros, que se não tivermos a geração eterna, nós teremos o quê? Apenas antes da encarnação ou antes do plano da redenção, apenas o número 1, o número 2 e o número 3, sendo que não é assim. A Bíblia revela o nome a partir de uma relação que já existia na eternidade. Veja o que Jesus diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes de existir o mundo. Então, é essa mesma glória. Agora, porém, o Filho volta para o céu, digamos assim, encarnado. Então, há novas afirmações e promessas por causa dessa encarnação. Mas a relação do Pai e o Filho é a mesma, eterna, não mudou, como é com o Espírito Santo. Então, colocando de forma bem clara, os encarnacionistas estão à margem da ortodoxia, e existe um problema muito sério em pensar que a segunda pessoa só é chamada de filho por causa das promessas de redenção, porque na verdade é chamado de filho porque ele já era filho em sua relação eterna, isso é a geração eterna. Então há esse sério problema, não temos isso na história da igreja, isso talvez vá aparecer um pouco recente, e algumas vozes aí
juntamente com os adventistas do sétimo dia, são aí encarnacionistas. Então, eu destaco esse ponto porque o João Flávio Martinez do CACP tentou apresentar aí um problema entre a cristologia adventista, e até onde ele trabalhou aí foi correto, mas quando ele quis contrastar com a cristologia protestante, ele mesmo está defeituoso com a sua posição doutrinária, está defeituosa com a posição protestante histórica e confessional e também ortodoxa, dos credos, né? Então, certamente, a posição encarnacionista é condenada em todos os concílios, em todos os credos. João Flávio Martinez está condenado pelos credos, né? Então, se o credo tem algum valor aí para ele, eu acho que ele deveria repensar a posição. Então, essas são as minhas observações. Que Deus abençoe sua vida e te ilumine sempre no Filho de Deus, né? Aquele que está no seio do Pai desde toda a eternidade. É o que João capítulo 1 e o versículo 18 nos afirma. Deus te abençoe.